Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial AppSheet. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com os dados de municípios do IBGE. Muito bem, para quem não sabe quem é o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o qual é responsável por grande parte dos dados e informações de mercado, banco de dados, enfim, do nosso país. Aqui o nosso aplicativo está estruturado basicamente uma planilha básica de clientes. Então vamos primeiro mostrar aqui a planilha toda baseada nas planilhas do Google. Nós temos uma planilha de cliente, né, aqui com seu ID, imagem, nome, aí os campos, enfim, de estado e município, o endereço, que ele vai concatenar basicamente. Esse é um endereço mais simples, né, que ele só vai pegar as informações do estado e município e concatenar. Tem a opção do logradouro, que aí o endereço 2 vai trazer mais detalhadamente com o logradouro e as informações de município e estado. Ele concatena tudo num ponto de endereço com maior assertividade. No caso aqui, endereço, o primeiro ele pega genérico, né, o município e estado, e o segundo pega, além das informações do município e estado, também o logradouro. Tá? Então, basicamente, a estrutura da tabela é essa. Também coloquei uma tabela filho de clientes, né? Aqui vocês podem ver o cliente está referenciado e que seriam localidades. Então, para o mesmo cliente você pode ter mais do que uma localidade. Então, quando você estrutura basicamente essa informação de endereço na própria tabela de clientes, você limita de certa forma a quantidade de endereços associados. Se o cliente tem um endereço somente e só lhe interessa ter um endereço registrado, sem problemas. Agora, se você tem um cliente com matriz e filiais, que você realmente precisa ter um endereço, mais do que um endereço relacionado ao mesmo cliente, aí eu aconselho utilizar sistema de referência de tabelas. Aqui no caso da tabela localidade, uma tabela filho, né, de clientes, que ela está relacionada à tabela de clientes, e aí você pode adicionar novas localidades. Lembrando que aqui eu deixei o básico, tá, de selecionar simplesmente o estado e município, e o endereço aqui, que seria a mesma ideia de concatenar aqui a informação, eu coloquei lá no editor do aplicativo como uma coluna virtual para a gente ver as diferenças, os prós e contras entre um e outro. Então, essas são nossas duas tabelas de estrutura com base nos dados clientes. E tem uma outra tabela, que aqui está num outro arquivo, que é a tabela do IBGE. Aqui estão contemplados todos os nossos 5.570, se não me engano, 5.570 municípios do Brasil, todos os estados aqui também, aqui em UF. Então essas duas tabelinhas também vão para dentro do nosso aplicativo. Ok, então vamos botar a mão na massa. Estamos aqui com o nosso editor do AppSheet e eu já trouxe todas as tabelas, já está tudo configurado. Eu vou mais mostrar aqui de fato as estruturas com as possibilidades, e aí vocês enxergam aí o que faz sentido, o que não faz sentido para a sua estrutura. E o aplicativo vai estar compartilhado no meu portfólio, vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, e vocês podem utilizar aí à vontade. Bom, para começar então na nossa estrutura de tabela, deixa eu abrir ela aqui. O nosso aplicativo aqui ele tem na estrutura de cadastro de clientes, ela trouxe todas essas informações. Aí no campo UF e município, os dados são referenciados das tabelas UF e município que eu trouxe daquela planilha do IBGE. Então trouxe todas as planilhas do Google ali que eu apresentei no início desse vídeo, e as informações de municípios do IBGE, né, que estão dentro dessa planilha MUN, e os estados de UF, eu trouxe aqui em dois campos, de forma que você seleciona o estado e o município relacionado ao mesmo estado tem uma validação. Então, como isso funciona na prática? Quando a gente for adicionar um novo cliente aqui, vou botar aqui novo cliente, só para efeito. Aqui ele já está carregando automaticamente uma imagenzinha que eu configurei. E aqui nesse caso, olha a regra
de relacionamento entre estado e município funcionando. Então eu seleciono Acre, por exemplo, o primeiro município é o Acrelândia. Então só os municípios do Acre estão aparecendo aqui. Existe essa validação. Posso selecionar outro estado aqui para vocês verem funcionando. Água Branca aqui em Alagoas. Aqui no Amapá também temos aqui o Amapá. E vamos voltar aqui, São Paulo, por exemplo, onde estou. Se eu selecionar também já está aqui a Adamantina e os municípios de São Paulo. Então, como que funciona basicamente essa regra? Aqui, quando você está configurando na planilha do seu cliente o estado, ele busca lá referência de estado normal, legal. Se eu clicar em município, ele referencia a tabela de municípios, show de bola. Contudo, aqui na validação tem uma formuleta muito importante de ser utilizada. Então ele vai selecionar aqui basicamente como funciona aqui. Ele seleciona na tabela de municípios, ele pega todos os IDs, né? Se nós enxergarmos aqui, esse CD underline GeoCodM, né? Geocódigo do município, ele é o ID da minha tabela. Então a fórmula está buscando todos esses IDs, né, da minha tabela, aonde o estado seja igual ao selecionado no campo estado da minha planilha. É isso que ele está fazendo aqui. Então ele tem esse filtro que ele vai aqui que funciona o filtro, e fora tem o order by, que ele pega todo esse intervalo e vai organizar, né, vai ordenar pelo nome do município. É basicamente isso que essa fórmula faz para a gente. Eu salvo aqui e ela está funcional. Então por isso que aparece somente os dados de São Paulo e também na ordem alfabética. Essa é a regra. O campo endereço, ele está concatenando, tem uma app fórmula aqui funcionando, que ele concatena o município, e aqui eu estou usando uma outra fórmula interessante, né? Como o município é um dado referência, tem essa fórmula, né, de referência que é do nativo aqui do AppSheet, que ele busca na tabela, né, na coluna que você está referenciando onde está o município, ele vai lá na tabela de municípios e vai trazer qual campo? Ele vai trazer o nome do município. Então lá na nossa planilha ele vai encontrar o código e vai trazer o nome. É isso que ele está fazendo aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí eu coloquei aqui um espacinho entre aspas, né, para ficar bonitinho, e o estado. Então ele concatena, monta tudo bonitinho. Se eu der um teste aqui, vocês vão ver o resultado, como ele fica. Ele vai pegar o nome, traço o estado. Aí o nome do município, tracinho e o estado. É isso aqui que está funcionando. Então, muito bem. Então ele faz isso. O muito importante aqui eu acho que ele perdeu a referência. Eu tirei aqui sem querer um campo address. Deixa eu salvar aqui para não ter problema. Enquanto ele carrega, esperar ele sincronizar aqui um pouquinho. Enquanto isso, você pode comer o seu biscoito aí, tomar um cafezinho. Ok, vamos lá. Então o nosso campo endereço aqui concatenado. Aí o logrador eu deixei como o campo text mesmo, né, que vocês podem escrever. Importante você escrever lá o logrador seguido do número, e ele vai concatenar no endereço 2 as informações do estado do município mais o logrador. Então esse endereço 2 seria uma localização mais exata do endereço do seu cliente, tá? Então tem essa segunda opção. Então vamos simular novamente, a gente colocando aqui novo cliente. Vamos fazer todos as duas maneiras aqui, né? Então vou selecionar aqui estado de São Paulo, a cidade de Campinas, e o logradouro agora vou botar aqui, por exemplo, Rua Itu, número 234. Quando eu coloco, ele já traz aqui o endereço 2,
Coloquei também uma condicional que ela só aparece se o logradouro tiver preenchido. Está aqui na App Fórmula. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Se tiver em branco, faça o endereço, o campo endereço lá do natural, só estado e município. Se não, você concatena tanto o logradouro quanto o endereço, os dois, né? Junta os dois aqui num único endereço. E ok, aí ele está colocando essa informação aqui. E aqui abaixo, essa referência aqui de tabela das localidades, que é a nossa segunda tabela, ele está então referenciado à tabela de clientes, e lá eu posso selecionar novas localidades, só que ali só o município e o endereço. E ele vai concatenar as informações, só que aqui não fisicamente, pela coluna virtual. Tá? Então tem essa opção também de trabalhar o endereço com a coluna virtual. E se eu simplesmente salvar aqui, ele vai alimentar as informações, mas se eu quero realmente colocar localidades, vamos supor que seja aquele esquema de negócio que eu falei para vocês no começo do vídeo, que o meu cliente ele pode ter sim mais do que 2 endereços. Então é legal você trabalhar com esse sistema de referência de tabelas. E aí aqui, como ele está aparecendo aqui, por que ele aparece aqui e por default não no AppSheet? Porque aqui quando eu estava configurando a coluna da minha tabela localidades, quando eu clico aqui, setei referência, apontei a planilha de clientes, eu coloquei aqui is part of, sim. Quando você mantém isso aqui, você tem é uma amarração entre pai e filho, né? Entre a planilha de clientes e suas localidades. Quando você deletar esse cliente, naturalmente elas também são excluídas da tabela de localidades. E quando você seta isso também, aparece aqui automaticamente para você dessa forma. Então, se eu clicar aqui, ele já está amarrando aqui ao meu novo cliente e eu posso fazer o mesmo procedimento. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, São Paulo e perto de Campinas aqui, vamos botar Paulínia, onde está Petrobras, ok, e vou salvar. Eu posso adicionar um novo? Posso. Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Aqui, né, na tabela do cliente exclusivo eu só tenho restrição a um endereço. E aqui, quando eu faço referência de tabelas com as localidades, eu posso adicionando mais. Então eu vou clicar em novo aqui, São Paulo, também aqui próximo Hortolândia, certo? Vou botar também cidade de Vinhedo, tudo região metropolitana de Campinas. Ok, Vinhedo. E aí então tenho aqui os dois exemplos acontecendo, tanto referência tabela como o endereço diretamente na planilha de clientes. E eu salvo o nosso amigo. Pois bem, novo cliente está aqui. Se nós acessarmos aqui, já está com a imagenzinha, o nome, o estado, o município, o endereço, o logradouro e aqui o endereço com logradouro. Quando a gente setou aqui logradouro, ele concatenou as duas informações. Então tem esse dashboardzinho, coloquei um view também de mapa para ter uma visualização. Usei aqui uma tecnologia do AppSheet de você setar qual a coluna que espacializa a informação e se tiver dados secundários também. Então, no caso da planilha de clientes, eu tenho o endereço, tem a tabela filho localidade, que também tem o campo de endereço. E aí eu só fui lá em Format Rules, coloquei as regras aqui de formatação, como vocês estão observando aqui no mapa, que elas estão diferentinhas. Então, dá para usar também, fazer essa brincadeira. Aqui, no caso, no dashboard, também tem uma outra brincadeira que eu coloquei aqui as informações do cliente de forma dinâmica, né? E para aparecer de forma dinâmica, lembrando que no dashboard você tem que ativar aqui o Interactive Mode. Então deixa ele on e aí você pode ficar selecionando o seu cliente de forma dinâmica. E aí quando você selecionar, enfim, tem as informações, você pode navegar, se clicar aqui ele vai trazer o navegador padrão. Se for o cara tiver com, o seu usuário tiver com deixa eu voltar para cá. Se o seu usuário estiver em campo, precisando ir até o cliente, ele pode clicar aqui, ele vai abrir o navegador padrão, seja o Waze, seja o Google Maps, e é assim que basicamente está funcionando o nosso aplicativo. Então, quando vocês precisarem usar os dados do IBGE aí na base de dados de cadastro dos seus clientes, estão estruturando isso dentro do AppSheet e ainda não chegaram
a uma conclusão de como utilizar isso. Espero que esse vídeo aqui ajude. Mais uma vez, o link do aplicativo vai estar compartilhado na descrição. Vocês podem entrar, ver todas essas informações aqui no detalhe, copiar o aplicativo, enfim, fazerem magia aí como vocês bem entenderem. Tá certo, pessoal? Até o próximo